esse seu livro precioso, que te acompanha e vai te acompanhar por toda a sua vida, não só como um livro, não só como um apoio, mas como um guia, como um manual de Deus para nós aprendermos a viver. Porque se tem algo que o ser humano não sabe fazer, muitas vezes é viver. Então, esse manual nos ensina a viver e nos prepara para todos os desafios da vida. Eu queria que você abrisse, por favor, em Gênesis capítulo 4. E foi muito interessante, desde o começo do culto, sem conversar com o Daniel, ele iniciou a leitura em Mateus capítulo 11, versículo 28, falando de Deus como nosso descanso. Vinde a mim os que estão cansados. E tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Com os limites da força humana. Como nós somos limitados, fracos, mas que o fim da história não é a nossa fraqueza. Não são as nossas limitações. Então, durante todo o louvor, Deus já tem ministrado isso. Sem nós conversarmos e combinarmos, embora ele seja meu cunhado, nós não conversamos antes. E Deus está encaminhando para esse tema nessa manhã. Então eu gostaria, por favor, versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Eu vou ler mais uma vez, Gênesis capítulo 4, versículo 26. Também a Sete, que era um dos filhos de Adão, nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Esse é um personagem um pouco esquecido na Bíblia, mas esse texto ele é muito interessante e muito importante no contexto de toda a Bíblia. Toda ruptura, toda queda humana, todo fracasso humano, toda certeza de que o ser humano não vai ter sucesso, está exatamente no aspecto de quando ele se convence ser autossuficiente. Toda destruição, toda queda consistiu principalmente no momento em que o homem acredita que ele por si mesmo dá conta, que ele é autossuficiente, à parte de Deus, longe de Deus, que mesmo distante de Deus ele seria capaz de viver, que mesmo distante de Deus ele seria capaz de se relacionar, e que mesmo distante de Deus ele poderia ser alguém feliz, em paz, realizado, com um sentido, com um propósito e com um significado. E o que Adão e Eva e os seus descendentes descobriram é que quando eles romperam com Deus, todas as áreas da sua vida caíram e quebraram juntas. Então quando o relacionamento com Deus foi rompido, logo o relacionamento do primeiro casal já foi rompido também. Adão e Eva já começaram a ter problemas, começaram a brigar, começaram a ter uma ruptura. No seu contato consigo mesmo, o homem começou a sentir o medo, a ansiedade, a vergonha. Então o relacionamento com o próximo foi deturpado, o relacionamento consigo mesmo foi deturpado, o relacionamento com a criação foi deturpado. Tudo isso por causa desta ilusão de que é possível viver, ter um sentido, ter um propósito, ter um significado de vida à parte de Deus. E o que nós vamos enxergando na Bíblia é uma degradação progressiva, onde algo que começou ruim, começou mal com essa ruptura com Deus, começa a ganhar cada vez mais força. E em Caim, filho de Adão também, nós temos esta mesma ruptura. Alguém que vai viver a parte de Deus, que vai construir a parte de Deus, longe de Deus, constrói cidade, estabelece cultura sem Deus. E tudo isso, quando você vai lendo o começo da Bíblia, o livro de Gênesis, você percebe, puxa, será que não há volta? Será que não há esperança? Aí tem um filho de Caim, um descendente de Caim, chamado Lameque, que já começa a trazer violência, que já começa a trazer prostituição. Então nós olhamos o livro de Gênesis e percebemos que conforme a história avança, tudo fica pior, tudo fica de mal
a pior e fica, onde está a esperança? Depois que o homem rompeu com Deus, e Adão e Caim, e depois um descendente de Caim, Lameque, e se olha e parece que não há mais volta, não há mais esperança, não há mais o que se fazer, parece que há uma areia movediça, e a única coisa a se esperar é o aprofundamento total nessa areia, sem nenhuma esperança, até chegarmos nesse texto que lemos, no capítulo 4, no versículo 26 de Gênesis, em que Sete dá o nome do seu filho de Enos, e Enos significa o ser humano, principalmente à luz da sua fraqueza, da sua limitação, da sua mortalidade, de todos os limites que envolvem o ser humano. E neste momento, onde há um reconhecimento da fraqueza humana, da realidade humana, das suas limitações, da sua mortalidade, da sua fadiga, é justamente nesse reconhecimento dos seus limites que se começa a buscar a Deus. Até este momento o homem buscava ser Deus, ou seja, suficiente em si mesmo, e nós tínhamos ruptura, destruição, degradação progressiva, e parece que não tem mais volta, mas a volta quando um homem chamado Enos, com a sua família, percebe e assume essa condição. De fato somos homens e não deuses, de fato somos dependentes e não autossuficientes. A promessa da autossuficiência, da independência era uma ilusão, em que Adão acreditou, em que Caim acreditou, em que Lameque acreditou, mas Sete e Enos têm uma compreensão no sentido de que não, nós somos limitados. Há em nós fraqueza, há em nós limites, há em nós necessidades que não se suprem a partir de nós mesmos. E aí diz o texto, quando o homem entendeu isso, ele começou a buscar onde havia verdadeira força, onde havia verdadeiro apoio e restauração. Quando se reconheceu a fraqueza e os limites, começou-se a buscar o nome do Senhor. E amados, esse há de ser um padrão que vai correr por toda a Bíblia. O livro de Salmos, por exemplo, é o livro de maior proclamação da fraqueza humana, e é o livro de maior proclamação da força de Deus. E a força que aqueles que esgotaram a sua própria força humana, encontraram em Deus algo que foi além da sua própria fraqueza. Por exemplo, o Salmo capítulo 22, versículo 15, é uma dessas expressões onde o salmista diz: a minha força se secou como um caco de telha ao sol, a minha força se secou, acabou. Não tenho mais o vigor, não tenho mais a força, as circunstâncias pressionaram tanto, as circunstâncias apertaram tanto, que a minha força foi esmagada, a minha força foi oprimida pelas circunstâncias. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, no Salmo 71, no versículo 16, você tem uma das proclamações entre as muitas de que, mas o Senhor é a minha força. E a história humana passa a ser dividida entre dois tipos de seres humanos, à luz da Bíblia e à luz de Deus. Aqueles que vivem na autoilusão de que dependem apenas de si mesmos, de que em si mesmos têm a força, que em si mesmos podem conquistar tudo, chegar tudo e lidar com toda a complexidade da vida emocional, espiritual, física, entre outras coisas. E que no final estão fadados ao esgotamento e ao fracasso. E aqueles que, como Sete e Enos, sabem dos seus limites
e percebem que a vida traz mais desafios do que nós podemos suportar, e continuamente nós vamos ter que olhar no espelho e dizer: eu não sou autossuficiente, eu não dou conta de todos os desafios da minha vida, da minha família, do país onde eu estou, do meu trabalho, de todas as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu não sou autossuficiente, eu não sou independente, eu dependo de uma outra força, eu dependo de uma outra fonte que surge nestes momentos, que se apresenta nestes momentos. Eu diria não como uma reserva, né? Porque a ideia que a gente tem às vezes é do carro. Bom, eu sou um carro, eu tenho a minha gasolina, a minha vida é um carro e o combustível é a minha força. E aí quando eu estou na reserva, e aí Deus entra para ser o finzinho da reserva. Não é bem isso. A nossa força é como se fosse a reserva. E a gente sabe disso. E sabe que a reserva vai acabar logo. E quando a reserva acaba, a gente sabe que tem um tanque inteiro ainda por aí. Não o nosso tanque, mas um tanque de Deus nas nossas vidas. E a história humana é dividida nesses dois tipos de pessoas: aqueles que continuam no caminho de Adão, do ser como Deus. Tem um cara que chama Chesterton, ele disse assim: os verdadeiros e grandes homens sabem que não são deuses, e quanto maiores eles forem como seres humanos, mais eles vão entender que não são deuses, que são homens. Ou seja, a verdadeira grandeza, a verdadeira maturidade, o verdadeiro avanço espiritual está em compreender a sua pequenez, as nossas limitações, o quão dependente nós somos. E a pessoa que anda com Deus e que busca a Deus, é interessante que ele reconheceu a fraqueza, e reconhecendo a fraqueza, começou-se a buscar a Deus. Não existe busca verdadeira a Deus enquanto formos enganados e vivermos essa autoilusão da nossa autossuficiência. Há muitos exemplos disso na Bíblia, de pessoas que só experimentaram essa força de Deus quando foram capazes de olhar para si mesmo e falar: Deus, eu não dou conta, para mim não dá, não há força em mim, Senhor, não há, minhas costas não são tão largas como eu pensava, os meus ombros não são assim tão fortes como eu pensava, eu não sou assim tão incansável como eu pensava, e nós somos tomados de fadiga. Veja o caso de Moisés, por exemplo. Moisés, quando viu o povo escravizado, e viu um dos seus irmãos hebreus sendo escravizados, Moisés foi lá e matou o egípcio. Pronto, agora eu vou libertar o povo matando os egípcios, um por vez. Estaria fazendo isso até hoje, né? Então, enquanto ele achava que ele poderia tomar uma atitude pela sua força resolver, e ele vai para o deserto, passa um tempo no deserto. Nada como um deserto, às vezes, para a gente perceber a nossa limitação e as nossas necessidades e dependência. Mas quando Deus vai falar com ele: Moisés, agora eu vou te usar. Depois que você passou no deserto, aí no capítulo 4, no versículo 10 de Êxodo, Moisés vai dizer: Senhor, manda outro, porque nem para falar eu sirvo. Não tenho força, Senhor, não tenho. Imagina Deus olhando e falar: agora ele está pronto para ser usado. Percebeu que não é a força dele. Percebeu que não é ele que vai realizar. Não é a capacidade dele que vai fazer acontecer. É algo que vai muito mais além dele. E é importante e é interessante quando você lê o capítulo 15, versículo 2 de Êxodo. Moisés, depois de testemunhar o mar se abrindo, tudo aquilo acontecendo, coisas que iam tão além das possibilidades de Moisés, aí Moisés canta. E quando no versículo 2 ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Como é bonito quando uma pessoa que no momento achava ser invencível e capaz de libertar um povo da escravidão através das suas forças, de repente percebe que não, que as suas forças são muito menores do que o desafio, que as circunstâncias e desafios são muito além daquilo que ele poderia fazer. E aí Deus fala: então tá bom, agora você está preparado para ser usado, agora você está preparado para experimentar um outro tipo de força. E Moisés se torna um espectador do que Deus está fazendo. Por meio dele, sim, mas muito além dele, ele testemunha: o Senhor é a minha força. Quando Deus vai além das nossas forças, a gente percebe que nós estamos assistindo a ação de Deus e não mais a nossa atuação. Veja, por exemplo, Gideão, capítulo 6 de Juízes.
nos versículos 14 em diante, o Senhor vem falar com Gideão e diz assim: Gideão, vai nessa sua força. Aí Gideão falou assim: então esse é o problema da história toda, é a minha força. Aí Gideão diz assim: olha Deus, o problema é que a minha casa é a mais pobre da tribo, e da minha casa eu sou mais fraquinho ainda. Ou seja, se eu for para a minha força, a casa vai cair, porque minha tribo, minha casa é a menorzinha, a mais pobre, e eu na minha casa sou mais franguinho. Aí Deus fala assim: Gideão, eu serei com você. Isso muda toda a história. Quando Deus fala para você, vai na sua força, a nossa primeira impressão é: tudo bem, eu vou. Mas a gente percebe que não rola muito não, que não dura muito não, que não muda muita coisa não. Vai até um certo ponto e, puxa Senhor, na verdade não dá não consigo, sou fraco diante dessa montanha e desses desafios, não dá para mim. Aí Deus fala: então agora você não vai mais na sua força, você vai na minha. É uma outra força, e isso muda tudo. Olha Jeremias, capítulo 1 do livro de Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: Senhor, eu sou só uma criança, ou seja, eu não tenho nem maturidade, nem força, nem desenvolvimento necessário para lidar com esse desafio. Aí no versículo 18 do capítulo 1, Deus diz assim: pois eu vou fazer de você uma cidade, uma fortaleza, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Olha a diferença e o contraste entre as necessidades humanas, a fraqueza humana, mas é justamente quando se reconhece, se tem consciência e nós nos rendemos diante desta fraqueza, é onde está aberto um caminho para coisas novas acontecerem e para uma outra força que não é nossa se apresentar e se revelar, que é a força de Deus. E quantas vezes nós nos apegamos, insistimos na nossa força, na nossa capacidade, e acreditamos que podemos fazer coisas que estão fora do nosso alcance, irmão. Nós estamos sujeitos a um infarte, de uma hora para outra. Estamos sujeitos a qualquer situação que demonstra e prova a nossa fraqueza. Quando olhamos os jornais, quando olhamos tudo o que acontece, é possível ver o nível da nossa fraqueza. A pergunta é: nós vamos reconhecer a nossa fraqueza, é a nossa dependência de Deus? Ou vamos tentar nos convencer diante de um caminhão de livros de autoajuda, que se você for em qualquer livraria hoje, milhares de livros para dizer que você é bom, que você consegue, que você chega, que você é demais, que você precisa acreditar em você, que tudo que você precisa está dentro de você, que você é um animal em pessoa, e a pessoa que vai acreditando, vai se autoconvencendo e vai vivendo como um bobo alegre, até o dia que essa corda vai romper, essa corda vai estourar. E a opção é: quando essa corda estourar, para onde nós vamos correr? Um dos grandes desafios de Deus na Bíblia com o seu povo é fazer o seu povo entender essa limitação e essa necessidade da força que vem de Deus. No capítulo 3, no versículo 17 de Apocalipse, tem uma igreja chamada Igreja de Laodiceia, e eles começam a dizer assim, a igreja falando: não preciso de nada, estou abastecido, sou rico, não tenho necessidade de coisa alguma. Aí Jesus diz assim para ela: mal você sabe, Laodiceia, que você é miserável, pobre, cega e nua. A nudez fala de vulnerabilidade na Bíblia. Ou seja, a igreja, cristãos, de onde se esperava uma dependência de Deus, havia novamente aquela crença daquilo que Adão dizia: podemos viver sem Deus, somos autossuficientes sem Deus, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento é capaz de garantir as pontas para a gente. E Jesus tem que te dizer: você não imagina, pensando estar rico, pensando estar abastado, que você está pobre, que você está nu, que você está vulnerável e miserável. Uma das coisas que Deus disse para o povo de Israel, quando eles entraram na terra prometida, que Deus libertou eles do Egito, levou a uma terra
Deus disse assim no capítulo 8, no versículo 17 e 18 de Deuteronômio: quando vocês entrarem na terra e vocês comerem coisas boas, não se esqueçam que a força de vocês vem de mim. Porque Israel, o que vai acontecer com a maioria de vocês é que quando vocês conquistarem, fizerem, realizarem, vocês vão voltar à consciência de que vocês são autossuficientes, de que vocês conseguem, de que vocês realizaram, e se esquecerem de que toda a força que vocês receberam para fazer, para realizar e para conquistar, essa força veio de mim, e que se não fosse a mim, vocês ainda estariam lá no Egito como escravos, fazendo tijolos de barro. O profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23, ele vai dizer algo parecido. Ele diz assim: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e não se glorie o rico na sua riqueza. Se você tiver que se gloriar de alguma coisa, glorie-se no Senhor. O que o texto está dizendo, olha, não se esqueça, se você tem alguma sabedoria, se você em algum momento tomou uma decisão que foi assim acima da média e foi algo muito... não se esqueça de onde veio essa sabedoria. Se você conquistou alguma coisa, conquistou posses, não se esqueça de onde veio a força para conquistar isso. Se você em algum momento se sentir forte, em alguma situação difícil, você perceber que sobre você paira uma força acima do normal naquela circunstância, onde a maioria das pessoas cansaram, sucumbiram, você conseguiu andar mais uma milha. Não se esqueça que essa força veio de Deus. Não se esqueça que essa força não brotou de você. Por isso que se tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, na sua força, na sua sabedoria e na sua riqueza. E Deus tem que continuamente nos lembrar. Nem precisava, né? Bastava a gente olhar no espelho e não saber se a gente vai estar vivo daqui a 5 minutos, para saber que nós não deveríamos confiar tanto nas nossas mãos, na nossa força. Tem um personagem na Bíblia que é Pedro. Pedro é engraçado porque ele começa com a primeira mentalidade: eu sou um animal, eu boto para quebrar. Jesus fala: olha, vocês vão me abandonar, viu? Vocês vão fugir, quando eu mais precisar de vocês, vocês vão fugir. Aí o Pedrão assume: Jesus, está me confundindo. Está me confundindo, você está falando desses daí, Jesus, não de mim. Eu sou muito forte, mesmo que todos te abandonem, mesmo assim, Jesus, eu vou estar com você, vou estar firme. E Jesus só olhando: Pedro, você vai me negar. Você não é tão forte, Pedro, como você pensa que você é. Você não dá conta assim tanto quanto você pensa, Pedro. Você é mais limitado, Pedro, do que você pensa e sabe. Dito e feito, passado poucos dias, Pedro vai negar Jesus. E vai cair uma ficha em Pedro, que talvez já tenha caído para você e para mim. De que às vezes a gente não está tão na frente como a gente pensava que está. Você já teve essa experiência de estar dirigindo assim, aí você fala: puxa, já andei uns 200 quilômetros. Aí você olha e fala: só andei 100 ainda. Às vezes a vida cristã é assim. A gente começa a caminhar, tantas coisas acontecem, a gente fala: nossa, já estou agora voando. E daqui a pouco acontece alguma coisa que mostra exatamente diferente. Que nós estamos ainda mais engatinhando do que correndo em algumas coisas. E aí Pedro, no capítulo 21, no versículo 3 de João, ele diz assim: galera, eu vou pescar. O vou pescar é: para apóstolo eu não sirvo mais, para seguidor de Jesus já não sirvo mais, então eu vou voltar a fazer o que eu fazia, vou pescar, que é o que eu sirvo, é o que eu nasci para fazer, não sirvo para mais nada e tal. E ele vai ter um encontro com Jesus no capítulo 21, a partir do versículo 15, onde Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E a palavra que Jesus vai usar ali é ágape, agapau, que é um amor sacrificial, que é um amor mais intenso. Porque Pedro tinha dito que possuía esse amor: Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus vem e pergunta para ele exatamente isso: Pedro, você tem esse amor sacrificial por mim? E Pedro sabe que não tem. Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele usa a palavra filéu, que junto com ágape fica um amor inferior. É um amor mais limitado, não é tão sacrificial.
É como se você, apaixonado, chegasse numa menina, coração vibrante, pulsante, com aquele amor sacrificial, e dissesse para ela: eu te amo. Ela respondesse: eu gosto de você. Significa que não vai rolar nada, tá bom? Eu gosto de você como um amigo. E o cara assim, saindo coraçõezinhos vermelhos assim das orelhas dele. E ela dá uma esfriadinha assim nele. Pedro, agora com a consciência do seu amor, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas, ágape. Pedro vai dizendo: Senhor, eu amo, mas baixa o nível um pouquinho, Senhor, porque eu acabei de descobrir que a minha fé não é tudo aquilo que eu pensava, que o meu amor não é tudo aquilo que eu pensava. Aí Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Isso é tão legal porque Pedro tinha ido pescar. Pedro já tinha decidido que ele não servia mais. Pedro já tinha decidido que já estou descartado, né? Já não é muito para mim, essa missão de Jesus é muito para mim. E aí Jesus vem e diz e fala: não, eu já tinha te avisado, eu sabia disso, você que não sabia. Mas você ainda faz parte do plano, Pedro, você ainda faz parte da missão, mesmo que essa missão seja muito acima do que você pode realizar. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas, ágape? Ou seja, amor sacrificial. Pedro diz: Senhor, eu te amo, filéu, amor menor. Aí na terceira vez Jesus muda o verbo: Pedro, tu me amas, filéu? Ou seja, Pedro, hoje o seu amor é bem inferior. Aí diz que Pedro se entristeceu, né? Porque Jesus vem e desce no nível de Pedro. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu. Senhor, é isso que eu tenho para ti hoje, para oferecer. A minha força vai até aqui hoje. E Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E é interessante que Jesus depois vai dizer: Pedro, vai chegar um dia que vão te pegar pela mão e vão te levar num lugar onde você não quer ir, mas você vai. E o texto diz: isso falava Jesus acerca da morte com a qual Pedro iria glorificar a Jesus. Essa promessa de que Pedro vai chegar lá, e aquele desejo que Pedro tinha no passado: Jesus, por ti eu darei a minha vida. Jesus está dizendo: Pedro, isso vai acontecer. Só que essa promessa acontece no momento em que Pedro reconhece que não é. Em que Pedro reconhece que não consegue. Em que Pedro reconhece que ele está muito aquém daquilo que ele achava estar. É nessa hora que ele confessa e até pensa em voltar a pescar, que Jesus disse: Pedro, agora você está pronto para chegar lá. Pedro, você é muito ruim quando você se acha o bonzão. Mas Pedro, você vai chegar lá quando você percebe que você é totalmente dependente, que você é fraco, Pedro. Mas não tem problema, Pedro, porque você é fraco, todos são fracos, e essa é a porta de entrada para a força de Deus, para se buscar uma força que vem de Deus. Tem uma música, é uma música meio sertaneja, então não precisa nem pesquisar, mas ela tem uma letra muito interessante, que ela fala de uma pessoa caminhando com Jesus na praia. Não sei quantos conhecem, mas eu acho a letra muito boa. A música se chama Rastros na Areia, e conta uma história de duas pessoas, Jesus e um cristão caminhando com Jesus. E aí diz que ele estava sonhando, e nesse sonho, cenas de momentos bons da vida, coisas boas da vida, momentos de fartura, momentos de alegria, momentos de realização, momentos de felicidade. Caminhando com Jesus, ele diz que no sonho olhou para trás e viu dois pares de passos na areia. Ou seja, ele viu os seus passos e viu os de Jesus e falou: naquelas horas felizes, o Senhor caminhava ao meu lado. Mas ele diz assim: mas aí o sonho mudou, e ao invés de cenas felizes, comecei a me lembrar das horas mais tristes do meu viver. Lembrei das horas mais complicadas, momentos sombrios e desafiadores. E aí eu olhei para trás e vi apenas um par de passos, de rastros na areia. E aí eu me virei para Jesus e disse: Jesus, como é que pode?
Nos momentos mais fáceis, o Senhor estava ao meu lado. Nos momentos de felicidade, de realização, o Senhor estava ao meu lado. Mas nas horas mais tristes, nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais sombrios, o Senhor me abandonou e me fez andar sozinho por momentos tão desafiadores. Aí a música diz que Jesus, nesse sonho, olha para ele e diz assim: filho, eu morri numa cruz por você e você ainda duvida de mim? Estes passos são meus. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Eu não sei se você já experimentou isso, amados, em momento em que as nossas forças, elas se acabam. E do ponto de vista humano, a gente chega a um esgotamento, a gente chega a uma fraqueza, que a gente já acha que é o fim da linha. E normalmente a gente acha que é o fim da linha, porque a gente não faz como Enos, que ao reconhecer o seu limite, busca o Senhor. E sabe que são exatamente nesses momentos de fraqueza que nós experimentamos as maiores manifestações de Deus na nossa vida. E nos tornamos espectadores da força de Deus, daquilo que Deus realiza, quando a gente dá um passo para trás e diz: Senhor, a minha força acabou, como se era de esperar. Senhor, a minha força já não existe mais, como se era de esperar. Senhor, eu estou já no meu limite, como se era de esperar. E agora, Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. É bonito quando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo chega num limite, e no limite ele começa a orar. Puxa, tinha um espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, mas era uma situação que esbofeteava Paulo. Então, imagina alguém te dando uns pedala robinho na bochecha, e de novo, e de novo. A ideia é que ele estava sendo esbofeteado continuamente, e começou a chegar no seu limite. E ele falou: Deus, rompe com essa situação. Deus, tira esse espinho, tira essa situação, tira esse espinho. E aí Deus responde, no versículo 9, diz assim: Paulo, eu tenho uma resposta para você. A resposta é não. A gente não gosta de ouvir um não, mas Paulo ouviu. Não vou tirar, Paulo. Pelo contrário, vou deixar ele aí. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enos é fraco. Começa-se a buscar o nome do Senhor. Paulo é fraco. Deus começa a se revelar com a sua força. E aí no versículo 10, então Paulo muda. Show de bola, eu vou fazer festa então. Ele diz: eu vou me regozijar nas minhas fraquezas. Eu vou lembrar dos meus limites, vou lembrar das minhas fraquezas, vou lembrar o quanto as circunstâncias são maiores do que eu, vou me lembrar e vou fazer festa, porque o fim da história não é a minha fraqueza. Eu vou me lembrar que é justamente quando eu chego no meu limite que Deus age, é justamente quando eu chego no meu limite e olho para Deus, Ele está de braços abertos, Ele se manifesta com poder, o mesmo princípio que nós vimos lá em Gênesis 4:26, da fraqueza, Deus, e na história de Paulo, da fraqueza, agora Deus aparece como a resposta, como a saída. E como é bom quando nós nos lembramos disso todos os dias, e não apenas quando nós chegamos no esgotamento total e acabamos nos virando a Deus, apenas às vezes com uma aspirina, para voltar, não estar tanto no limite, para voltar a acreditar em nós mesmos. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente vai tocando a nossa vida na ilusão que a gente pode, que a gente tem, que a gente faz, que a gente é forte, que a gente vai, aí quebra, não dá certo. A gente já sabe o final da história, vai quebrar. A gente se volta para Deus, e Deus nos recebe. Isso que é uma das coisas mais legais em Deus, porque se eu fosse Deus eu ia falar: agora vem, né? Quando estava bem, quando tudo estava redondinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora que a casa caiu, the house is down, agora você vem. Tá bom, não vamos esquecer disso, hein? Deus não faz isso, esse sou eu. Mas Deus não. Deus vem, estava esperando você enxergar isso.
que as escamas caíssem dos seus olhos para você perceber que você sempre dependeu de mim, que você sempre foi fraco, que você sempre foi limitado, mas só tinha um jeito de você perceber isso, as suas forças acabarem. Então vem. E o que a gente faz às vezes? A gente dá uma recuperada, a gente volta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí volta do mesmo jeito. E quantas vezes a gente vive nesse... Vou no meu limite até quando eu consigo, aí quebro. Deus, dá uma ajudinha. Aí Deus dá uma ajudinha, agora eu volto. Aí o povo de Israel fez isso no livro de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, é impressionante a repetição e o ciclo que acontece. O povo se afasta de Deus. O povo começa a sofrer na mão dos inimigos. O povo se volta para Deus. Deus perdoa e reergue o povo. O povo reerguido se volta contra Deus. E se volta para a sua vida e para os seus deuses. O povo cai na mão dos inimigos. Deus liberta por meio de um juiz. O povo libertado volta a fazer bobagem. Como nós repetimos esse ciclo? A minha oração é que nós vivamos com a nossa fraqueza diante dos nossos olhos. Como Paulo aceitou feliz e disse, é isso mesmo. Eu sou fraco mesmo. E se é na minha fraqueza que Deus se revela de forma mais forte, eu vou abraçar a minha fraqueza. Eu vou me alegrar com ela. Aí Paulo diz assim, eu tenho prazer nas minhas angústias, nas minhas aflições. Ele começa a falar daquilo que estava esbofeteando ele. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Bem-vindo ao mundo de cabeça para baixo, onde as pessoas vão dizer, olha, você tem que ser forte, você é forte, você pode e tudo mais. Quando a gente vive com essa mentalidade, Deus dá um passo para trás e fala, então tenta, então vai. Mas quando a gente fala, Senhor, eu não posso, não me faça levantar daqui se a tua presença não for comigo. Não é a minha sabedoria, Senhor, não é a minha força, não é a minha riqueza, não é o meu poder, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós atribuiremos, tributaremos glória a Ele, de onde vem a nossa força, de onde vem essa capacidade de nós, às vezes, as pessoas olharem, mas como é que essa pessoa ainda está de pé, como é que essa pessoa ainda continua, como é que essa pessoa ainda caminha, como é que essa pessoa não desistiu, parece que tem 3, 4 pulmões ali que vai mais além. Não é isso, é Deus trabalhando, é Deus fazendo, é Deus carregando, é Deus restaurando. Eu posso dizer uma coisa pessoal da minha vida, irmãos, as vezes que eu mais vi Deus atuar, foram em momentos que eu não tinha a menor ideia do que fazer, que eu não tinha a menor ideia de como resolver, situações que eu não tinha a menor ideia nem de onde começar, e Deus, vendo o meu desespero, vendo a minha fraqueza, e vendo que eu tinha percebido, o quão limitado e fraco eu era diante de tudo aquilo, e eu olhei para o céu e falei, Senhor, o Senhor faz alguma coisa, eu já estou jogando a toalha. Foram momentos em que mais eu vi Deus atuar, e eu dei um passo para trás e vi a ação de Deus já fazer coisas que foram muito além do que qualquer tipo de preparo que eu tenha recebido na minha vida, de qualquer tipo de estudo que eu tenha feito na minha vida, de qualquer seminário que eu tenha feito na minha vida. Foi Deus quem fez, foi Deus que realizou, foi Deus que falou, Samuel, sai da frente que você está atrapalhando achando que você sabe fazer. Samuel, sai da frente que você está tumultuando, reconhece logo a sua fraqueza, reconhece logo a sua limitação e deixa que eu faço, porque eu sei fazer, eu sei realizar, eu sei operar. E quando a gente experimenta isso, é bom porque a gente percebe que não está sozinho, não é só a gente, a sua vida e a minha vida, não somos nós contra o mundo, Deus está conosco, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa força. Eu queria caminhar para encerrar agora com um texto sobre a sua vida. Esse texto você anota essa referência, eu queria pedir que esse texto fosse o versículo da sua semana, Isaías capítulo 40, versículos 29, 30 e 31. Ah, Samuel, eu quero abrir agora porque eu vou grifar aqui 10 vezes, pode grifar. O Senhor dá força ao cansado. O Senhor multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens, que se acham incansáveis, esses cansarão. E os mancebos, uma forma de falar jovens também,
cairão, mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu creio profundamente que Deus trouxe algumas pessoas aqui que estão esgotadas, que estão chegando ao seu limite, que estão a um ponto de jogar a toalha e não encontram respostas alguma. Eu queria te dizer que Enos buscou o Senhor na sua fraqueza, e que se nessa manhã você voltar os seus olhos para Deus como a sua fonte de força, como a sua fortaleza, como o seu escudo, como a sua fonte de tudo aquilo que vem de sabedoria, de força e de capacidade de ir mais longe, de voar mais alto. Se você se voltar para Deus hoje, há força em Deus para a sua vida, para te fazer caminhar muito além do que você possa imaginar. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria ministrar esse versículo mais uma vez na sua vida, e que você se apegasse a ele, e creia nisso, nos momentos onde as suas forças acabarem, e você se apegar à sua fraqueza como uma verdade, mas você não se esquecer que a sua fraqueza é o começo da força de Deus na sua vida, e você se apegar em confiança a esta verdade. Se prepare para ver coisas grandes de Deus, se prepare para ver Deus atuar, se prepare para ver Deus realizar. Feche seus olhos. O Senhor é aquele que dá força ao que está cansado. O Senhor é aquele que multiplica as forças daquele que perdeu o vigor. Mesmo os jovens mais fortes vão se cansar e vão cair, porque a força humana é limitada. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que sabem que em última instância dependem da força de Deus, terão as suas forças renovadas, subirão e voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, baseados na Tua palavra, nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, confessar o nosso limite, confessar a nossa fraqueza, confessar, Senhor, aquilo que é tão evidente, que a nossa força é pouca, que a nossa capacidade de resistir é pequena, e que os nossos limites são muitos, ó Deus, e que por isso, assim como na história, em meio a tanta decadência de Adão, de Caim e de Lameque, um dia houve o reconhecimento por parte de Sete e Enos, da fraqueza humana, da dependência humana. O Teu nome foi buscado, uma luz no final do túnel brilhou, Senhor. Assim como Paulo, no seu limite, se percebeu aquilo que ele sempre foi, fraco, mas descobriu que nessa fraqueza o Teu poder se aperfeiçoa e se revela, e ele falou: então eu quero ser fraco, eu sou fraco e me glorio nas minhas fraquezas, porque são nelas que Deus opera, e Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Nós queremos para nós também, Senhor, abrir mão dessa autoilusão miserável, que vem da serpente, que vem do maligno, nos convencendo que nós somos capazes de realizar e fazer, e tudo que sobra em nós são verdadeiros trapos humanos esgotados, que nunca foram capazes por si mesmos de dar conta, às vezes, de coisas simples, Senhor. Queremos essa noite nos gloriar nas nossas fraquezas, e naquelas noites, Senhor, em que na nossa cama nós nos sentirmos esgotados e fracos, sem saber se haverá um novo amanhã, que nós possamos nos lembrar que é agora, que é nesse momento, que são nessas circunstâncias, quando nós olhamos para Ti, Te buscamos e dizemos: Senhor, se não for o Senhor, se o Senhor não fizer nada, se o Senhor não operar, se o Senhor não trabalhar, não há mais nada, Senhor, e eu dependo completamente de Ti.